estamos tendo hoje a alegria imensa de receber o palestrante Edgar Miguel. O Edgar dispensa apresentações, a maior parte de vocês já o conhece. Mesmo assim, eu me arrisco a falar um pouquinho sobre o Edgar agora. O Edgar é radialista, palestrante espírita, instrutor em cursos no Vicente de Paulo e esclarecedor mediúnico no Centro Espírita Amor e Caridade. O Edgar é um homem de múltiplas facetas, divide seu tempo como empresário, empreendedor, conselheiro, articulista e professor. Pouca coisa? Fundador das empresas Triata Mídia e Negócios e da Vic Network, Edgar se define a si mesmo como um pensador sobre vida, trabalho, crescimento e relacionamentos. Há 10 anos, ele é diretor de doutrina da USE, em Bauru. E se tudo isso não bastasse, ainda é de acordo com as pessoas que o conhecem bem, ainda é um cara legal pra caramba e meu amigo. Seu objetivo na vida é ser feliz e, nesse processo, ajudar as pessoas a seu redor a se auto-aprimorar. Com vocês, Edgar Miguel. Bom dia a todos. Eu estava aqui pensando, fazem 20 anos que eu faço palestras, mas essa tensão do começo não muda. Bem, é grande a minha gratidão pelo convite, porque esses convites de falar, de estar presente em algum evento, me permitem trabalhar. E é o trabalho, somente o trabalho, que vai nos fazer diferentes ao longo do tempo, né? Conceituando aí o trabalho como sendo qualquer coisa que a gente faça, um falar, um pensar, um sentir, um silenciar, é um trabalho se tiver o objetivo de gerar algo útil, de construir algo. Vejam que todos nós temos condições de trabalhar muito. Bem, como sempre, eu gosto de falar, por incrível que pareça, que eu não gosto muito de fazer palestra. Eu prefiro conversar. Então, eu peço que vocês se manifestem quando quiserem. Não vamos deixar nada para o final, às 11 horas eu termino, né? Então, me interrompam, vamos conversar sobre o tema. O tema é grandioso, porque nós vamos falar hoje sobre a grandeza humana, sobre a nossa grandeza. Aquela grandeza que a gente não enxerga, não vê, não sente e tem escolhido ficar de costas para ela. Meu objetivo hoje aqui é fazer a gente perder a vergonha de ser grande, ou de se considerar grandioso. Perder o medo de entendermos para que existimos e para que fomos criados. Porque decididamente nós não fomos criados para pouca coisa. Essa é a ideia de hoje. Ok? Muito bem. Nós temos grandeza? É uma pergunta, não é? Que todo mundo se fez já aqui hoje, né? Mas eu sou grande mesmo? Eu tenho uma grandeza? Como é que eu tenho grandeza se eu erro? Todos os dias, a todo instante, às vezes milhares de vezes. Como é possível que eu possa olhar para mim com esse monte de erros e ainda ter a certeza da minha grandeza? Porque não basta dizer que eu tenho grandeza. Isso é muito pouco. Eu tenho que saber, eu tenho que sentir que tenho uma grandeza. Tem que ser uma coisa palpável até. Tem que ser convicção, evidente, óbvio, indiscutível. Tem que ser algo que ninguém me diga, porque não vai adiantar nada o mundo inteiro me dizer. Com os meus erros, eu tenho grandeza? Com a minha culpa, eu tenho grandeza? A culpa, eu tenho a impressão que ela é uma muralha que nos separa da nossa grandeza.
é um sentimento que de tão elaborada e de tão cultivada ao longo dos milênios, na nossa longa caminhada, ela se solidificou dentro de nós. Estou falando de forma genérica, claro. Ela criou raízes, alicerces fortes, uma estrutura larga e alta. E nós, muitas vezes, ficamos aprisionados dentro dela. E todas as vezes que alguém fala que somos amados, que merecemos esse amor, que somos grandiosos, levanta-se essa muralha. E a gente se rende a ela, dizendo: é mesmo, eu sou culpado. Eu mereço castigo. E instantaneamente, o amor fica do outro lado da muralha. E eu fico aqui dentro preso. No meu castigo. No castigo que eu construí e cultivo. A culpa, talvez, representando uma autoimagem que a gente tem, ela representa talvez um dos maiores obstáculos que nós temos frente à grandeza. Eu tenho grandeza com erro, com culpa e ainda com raiva. Eu sinto raiva toda hora. Eu me sinto magoado, eu sinto vontade de ser agressivo com as pessoas. Eu reajo, eu firo com as minhas palavras, com os meus atos. E alguém vai me dizer que eu tenho grandeza? Alguém vai me convencer, melhor, eu vou ter a coragem de me convencer que eu sou grandioso? Como é possível? Como é possível? Porque eu não vim aqui hoje para dizer para vocês que nós temos grandeza. Porque todo mundo já ouviu isso, tá certo? O meu objetivo hoje é mais complexo. O meu objetivo hoje é dizer como nós vamos ver a nossa grandeza e como nós vamos aceitá-la. Até hoje, quando a gente olha, eu só citei 3 itens, eu poderia colocar mais bolinhas ali, tá certo? Só 3 que são, me parece, os fundamentais. Todas estas questões que eu coloquei, a culpa, o erro e a raiva, são escolhas bem pobres. A forma como a gente vê essas 3 coisas que estão dentro de nós, elas existem, elas são reais. A forma como a gente as vê é de uma forma muito pobre. E isso é uma escolha. Como eu enxergo o meu erro, como eu vejo o fato de eu ter falhado, e aí a culpa, como eu observo a minha raiva, como eu a interpreto, têm sido escolhas muito pobres. E todas essas escolhas que a gente tem feito em relação às esses 3 pontos que ainda estão em desenvolvimento e muitos outros, geram inferioridade dentro de nós. A gente se considera o último dos seres, aquele que não merece nada. Nada. Tanto é que quando a nossa vida entra num determinado período de calmaria, a gente pensa: o que será que vai acontecer de ruim agora? Por quê? Porque o período de calmaria nos traz culpa. A gente não se sente culpado? Não, está muito bom. Está muito bom. Certamente, indiscutivelmente, eu não mereço. Essa é a nossa convicção, não é? Infelizmente é. Mas a gente pode fazer outras escolhas. Está no nosso domínio e está no nosso poder fazer outras escolhas. Que tal, diante do erro, a gente entender que ele nos traz aprendizado? Por que não? O que nos impede de, diante de cada erro, você se considerar aquele aluno pequeno e que ainda simplesmente não aprendeu a lição, mas que vai aprender, que é capaz de aprender? Me digam, eu desafio alguém a me dar um motivo para a gente não começar a pensar dessa forma. Alguém se arrisca? Um motivo. Apenas um.
suficiente, é claro. Não há, gente. Eu tenho um motivo. Porque sempre há. Esse motivo chama eu não quero. Por quê? Diante da culpa, a gente não pensa no perdão. No mais complexo perdão que existe, que é o a si mesmo. O perdão que eu dou diante do espelho. Porque dentro das suas dificuldades, perdoar o outro é até fácil. Porque eu nem preciso conviver com quem eu perdoo. Mas eu sou obrigado a conviver comigo. Não tem jeito, que bom. E por isso que o perdão, o auto-perdão é tão complexo ainda. Também uma lição a ser aprendida. E da mesma forma, eu desafio alguém a nos dizer por que eu não posso me perdoar. Lembrando que perdoar nunca é eliminar as consequências do que fiz. Lembremos-nos bem. Perdoar é se libertar do que aconteceu. Mas mesmo assim, porque a lei da vida prossegue, é aguardar ou viver imediatamente as consequências do ato feito. Eu desafio alguém neste mundo a me dizer um motivo que eu não deva me perdoar. Nesta hora, quando a gente pensa no perdão, a culpa se levanta, gigantesca, e diz assim, mas você quis ferir, não quis? E eu sou obrigado a responder, sim, eu quis. Você quis machucar, não quis? A culpa me pergunta, e eu respondo, sim, porque eu preciso ser honesto. Você quis falar aquela palavra que qual um bisturi corta? Sim. Você planejou até friamente falar aquela palavra? Ou fazer aquele ato, ou ignorar a pessoa, ou... Sim. Eu planejei fazer. E mesmo assim, eu posso me perdoar. Porque, de novo, eu sou aquele aluno que ainda não conseguiu fazer o exercício do perdão. Mas que só há uma maneira de conseguir, é se esforçar em fazer. Então, por que não me exercito? Ainda porque não quero. Diante da raiva, eu também posso optar em aprofundar o entendimento sobre essa emoção e sobre todos os sentimentos relacionados a ela, e conhecer-me. Não me negar a fazer essa viagem para dentro de mim. Não me negar a me reencontrar esse eterno solitário que somos nós. Nós não somos solitários, gente. Tentamos nos cercar de muita gente. Eu não sei se vocês já perceberam que é inútil. O vazio prossegue igual. Porque esse vazio só será preenchido por nós mesmos. Quando a gente se reencontrar, quando a gente se acolher, quando a gente se abraçar, quando a gente derrubar as muralhas e dizer-se, você é pequenino ainda, por isso erra tanto. Você é frágil ainda, por isso erra tanto. Por isso até quer ferir. Mas isso faz parte da sua fragilidade. E é até normal. E pegar na mão desta pessoa, que é você mesmo, e dizer, vamos para cima. Vamos aprender. Nesse momento, conhecendo-se assim um pouquinho mais, a gente vai conseguir o perdão, entender que tudo isso é aprendizado, e essa muralha do perdão
começa a ser derrubada, porque ela não será derrubada assim, porque ela não foi construída num único dia. Se a gente pensar assim, aí sim, estaremos fazendo escolhas felizes. E quando eu uso, gente, a palavra escolha, é evidente que é proposital. Eu estou dizendo que está nas nossas mãos. Que somos cada um de nós que temos optado, escolhido esse caminho de viver. Essa forma como a gente está vivendo a nossa vida íntima está doente. Está doente. E eu sou capaz de afirmar que não adianta tudo o que fizermos fora de nós. Todas as caridades que fizermos, todos os trabalhos imensos que fizermos fora de nós, na família ou fora dela, isso ainda aguardará ser mexido. Não há alternativa. Não há alternativa. Jesus já disse, não adianta ganhar o mundo inteiro se eu me perder. E eu estou perdido. Completamente iludido de que a caridade, onde não há salvação além dela, começa fora de mim. Que eu tenho que fazer caridade em primeiro lugar para o outro. Que eu, numa tentativa de dar o que eu não tenho. E aí eu me arranjo com as coisas que não são minhas, que são do Pai, as coisas externas a mim, e eu me arranjo doando o que não é meu. Vai ser bom para quem recebeu, é claro, mas não será excelente para mim. Porque falta essa mexida interna. Tenho grandeza? Sim, eu tenho grandeza. Nós temos uma grandeza. E aonde está ela, né? Bem, aí a gente começa a pensar que a vida é uma subida. Nós somos aqueles normalmente preguiçosos, me desculpem, eu estou também falando de mim, por isso autorizo a falar em voz alta assim, preguiçosos e preferimos o mínimo esforço. A gente sempre quer o caminho mais fácil. Se você tem numa encruzilhada, uma subida e uma descida, normalmente a gente pega a descida. Né? E eu estou desconfiado que o caminho certo sempre é o mais difícil. Estou começando a desconfiar. Que quando dentro da minha cabeça surgirem dois caminhos, eu faço isso ou faço aquilo, talvez a gente deva optar por aquilo que a gente acha que não vai conseguir. Porque possivelmente é o mais certo. Estou com fortes indicações sobre isso. A vida é uma subida, significando que ela precisará ser feita com esforço. E nada será feito de útil sem esforço. Lembram que eu falei no começo sobre o trabalho? Que o trabalho é tudo que você faz e que resulta em algo útil. Normalmente, para você conseguir trabalhar, você precisa se esforçar. E nesse esforço crescemos. Nos descobrimos quem somos, nos encontramos e encontramos a nossa grandeza. A vida é uma subida de fato, mas ela é amorosa. Não é uma subida cheia de espinhos. Não. Os espinhos são por nossa conta. A gente que pôs lá. É uma subida. Dizem que a paisagem lá em cima é excelente. E, portanto, vale a pena subir. Ela não é ruim. Quem disse que o nosso futuro é ruim? Quem inventou essa bobagem? Nós que olhamos o noticiário todos os dias, infelizmente fazemos isso, já imaginamos, cheios de preocupações e ansiedades, um futuro de curto prazo terrível. Certamente, na cabeça de todos nós, ou de muitos, a Terceira Guerra Mundial nuclear está logo ali. Certeza, não? Temos quase certeza disso? Alguns já estão estocando alimentos no porão. Não é? Quem disse?
que o nosso futuro é ruim. Não vejo lógica nisso. Não vejo lógica. Só vejo pessoas cheias de medo, como nós, que não nos tocamos como a vida funciona de verdade. E que não estão nas nossas forças, nem no nosso controle, nada da nossa vida coletiva. Nada. Porque não cai uma folha sem que o Pai o queira. Fiquemos em paz, gente. Não é preciso ter medo do futuro. O futuro será grandioso. É o nosso destino, já foi determinado. E apesar da vida ser uma subida cheia de amorosidade e cercado de bênçãos, olha só a pergunta. Na verdade, uma afirmação, né? Um pássaro não se define por estar preso ao chão. Ele se define pela sua capacidade de voar. Quando você vê um pássaro, você tem certeza que ele voa, ou pelo menos que ele é capaz de voar. As águias têm tanta certeza que quando o filhote, no alto do penhasco, entende que já é hora do filhote voar, ela simplesmente o empurra para fora do ninho para que ele despenque. Olha o tamanho da confiança desta águia frente ao seu filhote. Olha o tamanho da confiança nessa capacidade de voar, nessa grandeza. O Pai também faz isso conosco. Nos dá desafios que a gente fala, esse Deus está louco. Como ele faz isso comigo? Eu não sei nem por onde começar. Mas ele sabe que a gente sabe resolver a questão. Só precisa se esforçar, porque a vida é uma subida. E porque a grandeza está toda lá, a capacidade está pronta, já viemos com ela. O que nos define? Agora sim a gente vai falar de coisas corretas. A compaixão. Alguém aqui não tem compaixão guardada no coração? É claro que vocês podem pensar, e eu concordo que a gente não usa ela 24 horas. Mas ela surge. A gente não tem consciência? Claro que vocês podem pensar que muitas vezes a consciência está adormecida, entorpecida, soterrada. É, mas ela está lá. Qual brasa na fogueira que nunca se apaga. Ela está lá. E não se apagará. Nós tentamos amordaçá-la e ela falará para sempre. Nós também temos amor dentro de nós. Eu desconfio que muitos duvidam. Mas está lá. Aonde às vezes a gente não tem a menor ideia. Poxa, mas onde está esse amor dentro de mim? Não sei. Não descobri ainda, estou vasculhando, mas não encontrei. É que nós somos tão grandes, tão vasto. E como a gente não se conhece ainda, não sabe onde está tudo. Eu desconfio que as mulheres vão descobrir primeiro, porque elas sabem tudo, onde está tudo. Não é? Que bom para vocês. Elas sabem até em qual gaveta, aquele negócio todo. Né? Então, vocês vão descobrir antes da gente aonde está o amor em vocês. Vocês estão corretas. Nós temos infinitas outras capacidades, algumas completamente ignoradas da gente. Completamente ignoradas. Algumas em semente adormecidas, hibernando dentro de nós, há milênios, aguardando simplesmente o momento adequado para crescer, florescer e dar frutos. Com esforço. Sempre com esforço. Sempre. E é por isso. Porque isso nos define. Isso nos define. O que me define?
a capacidade de sentir e pensar. Enquanto ao pássaro, o que o define é a capacidade de voar, o que nos define como seres humanos e filhos de Deus é o fato que nós sentimos, nós pensamos. O que nos define é a nossa origem. Nós não compreendemos ainda o que as religiões dizem há tanto tempo de que nós somos filhos de Deus. Possivelmente a culpa e o autodesconhecimento não nos deixam aceitar esta realidade ainda. Aquela muralha não nos deixam aceitar. Bem, eu quero mostrar agora duas coisas para vocês. Quando um bebê vai chegar, a gente arruma o quarto, né? No mínimo o berço, no mínimo as roupinhas. Fica aqueles meses enquanto ele cresce, aguardando e preparando tudo de melhor que a gente conseguir imaginar. Se nós, que somos ainda tão pequeninos no amor, já fazemos isso, se as feras lambem com carinho seus filhotes, o que fez o Pai e faz o Pai pela sua obra-prima, que somos nós? Que quarto Ele preparou para nós vivermos? Como é o lar que Ele preparou para nós? Nós vamos ver o que a gente consegue perceber disso. É bem pouquinho, mas já fala de uma grandeza incalculável. Desculpa. Now, with every step, every ring, we travel 10 times farther from Venice, and our view of the universe is 10 times wider. The 100-meter ring surrounds St. Mark's, and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. Esse é o nosso berço. And soon we can see the entire planet, our home in space. Eight steps on our outward journey, 8 powers of 10, and we pass the farthest reaches of human travel, the moon. Essa é a luz que não se apaga na noite escura. A lua é o abajur do nosso quarto. If we visualize the path that the 9 planets take in their orbits around the sun, at 13 steps from St. Mark's Square, the entire solar system comes into view. Os planetas são os quartos dos nossos irmãos. And with 15 steps, 15 powers of 10, we can see that our sun is just another star. From here on, our voyage will be measured in light years, the distance light travels in an entire year. Only now do we fly past our nearest neighbor stars, almost 5 light years away. The same journey at the speed of today's spacecraft would last 100,000 years.
Our voyage takes us up and out of our sun's neighborhood, near the edge of a great pinwheel of stars. Actually a spiral galaxy, and our own sun is just one of 100 billion stars in it. At this immense scale, 23 powers of 10, each shining light we see is not a star, but an entire galaxy, composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy, and all the others, form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not know. O Pai preparou tudo isso para nós. Alguns de vocês se lembram que quando um filho nascia, os pais colocavam a gente num chiqueirinho. Lembram disso? Eu também tinha o meu chiqueirinho. Ele era ótimo, porque ali eu podia fazer o que eu quisesse. Só ali. E a casa ficava em ordem. Eu suspeito que a gente estava fazendo como o Pai faz conosco. A terra é o nosso chiqueirinho. Aqui a gente pode pintar e bordar. Mesmo assim com limites. Fora daqui, não. Até a gente saber ser organizado e ordeiro com as coisas do Pai. Com as nossas coisas. Os nossos pais não deixavam a gente brincar com determinadas coisas porque nós os quebraríamos ou nos machucaríamos. O Pai também faz assim conosco. Tal é o seu amor por nós. Ficamos no nosso chiqueirinho. Ali a gente pode pintar e bordar. Só ali. Porque é Ele que é a ordem. É Ele que determina até onde podemos ir. O espaço é imenso. O nosso espaço de ação, para que a gente se desenvolva, é imenso. E eu estou falando do espaço externo, mas também do espaço íntimo. Imenso. Nós precisamos simplesmente, e me permitam usar essa palavra, simplesmente, decidirmos voar e deixarmos de rastejar. Nos rastejamos porque nos consideramos tão incapazes, tão inferiores, que não ousamos esticar as nossas asas e experimentar se elas funcionam. E elas são grandiosas. Porque somos a obra do Pai. Isso daqui? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, incontáveis, galáxias, que para percorrer tudo isso, a luz gasta 15 bilhões de anos. Não sabemos o que é isso. Tudo isso desaparecerá um dia. Este lar um dia desmoronará. Porque a matéria toda um dia vai deixar de existir. Mas nós permaneceremos. Nós sobreviveremos a tudo que existe.
Se estudarmos o livro dos Espíritos, nós saberemos que existem apenas 3 coisas, numa grande síntese: o Pai, a matéria ou energia e nós. Não há mais nada nesse mundo, nesse universo inteiro. O Pai, evidentemente, não passará. Nós também não. Nós precisamos destravar a nossa alegria de viver no reconhecer-se assim. Como o Pai insiste em nos reconhecer, o que mais Ele precisa fazer? O que mais? Para que a gente se convença, porque só falta este ponto. Nós nos convencermos. E depois de olharmos tudo isso, é justo que a gente, por 2 minutos, a gente dê uma rápida, muito rápida olhada em qual é o nosso caminho até agora. Nós trilhamos um longo caminho para chegarmos aqui. E eu devo dizer, no meu entendimento, que nós apenas chegamos na nossa adolescência. Por isso que somos tão rebeldes. Só na nossa adolescência espiritual. Agora, nós vamos ver algo que vai mostrar, eu não vou dizer do nosso nascimento, mas depois que a gente tinha alguns poucos dias, aspas, até hoje, um longo caminho, que fez surgir finalmente aquele ser com consciência, que sabe que existe. Ninguém mais no planeta Terra sabe que existe. Só nós. Só nós temos consciência de nós mesmos. Os animais não sabem que são seres vivos. Eles não têm consciência de si. Nós já chegamos nesse ponto. Olha só, em 2 minutos, um caminho feito, segundo a evolução em 2 mundos de André Luiz, em bilhões de anos. Já existimos aí. A Terra estava sendo criada. Primeiros sinais de vida, já somos nós. Os vegetais, lá somos nós, caminhando. Grandes experiências. Surgimos de pé. Não mais para restejarmos. Como vamos nos organizar? Como vamos comer? Como vou me abrigar da tempestade, do raio? A beleza, a arte, a expressão do que está dentro de nós, as guerras, o trabalho, o domínio, grandes aprendizados. Esse é o nosso caminho, até agora. Mas eu estou falando de coisas que aconteceram fora de nós, não é? Falta agora acontecer algo dentro de nós. A vida, com V maiúsculo, está à espera deste instante. É aquele instante onde a gente olha para nós e diz, eu tenho asas. Eu não sei usá-las,
mas eu tenho. E eu vou usá-las. Errarei. E errar não é um problema. Não usá-las, talvez, gere a maior dor que a gente possa sentir. É a dor de não estar consigo mesmo. É a dor de não tomar posse de si. É a dor de se achar um lixo. Haverá dor maior que essa? Diante de tudo que é externo, de tudo que vimos, existe o eu. Eu que sou único, tão único que sou chamado pelo nome, pelo meu Pai. Tão precioso que sou amado exatamente como sou. Ele não quer que tire nada de dentro de nós, porque está tudo certo. Falta apenas prosseguir o caminho de subida com esforço, para que tudo que seja imperfeição se torne perfeição. Para que todos os egoísmos e todos os orgulhos e todos o que faz ferir se transforme em grandeza. O que estamos fazendo com a gente? Essa é a pergunta. O que nós estamos fazendo com a gente mesmo? Essa é a pergunta que a vida espera respondermos. Essa é a única pergunta. O que nós estamos fazendo do nosso interior? Ah, mas eu construí um monte de coisa. Certo, ótimo, excelente. E o que você construiu para você? Isso não é egoísmo. Porque você precisa também cuidar de si. Não do corpo, que morrerá, que desaparecerá. Mas de si. Daquilo que já é nosso, das asas, desse monte de asas que estão à espera de serem reconhecidas e exercitadas. Você se admira? Eu ia colocar aqui a pergunta se você se ama. Mas como eu descobri esses dias que eu não entendo absolutamente nada sobre o que é o amor, eu vou parar de usar essa palavra. Porque eu não sei o que é mesmo. Né? É ótimo. Dizem que é ótimo. Né? Dizem que é sinônimo de Deus. Como eu não entendo direito Deus, eu também não entendo direito amor. Sim, sei, é ótimo. Mas eu preciso de coisas mais palpáveis, que eu possa lidar. E penso que o admirar-se ou admirar alguém é filho ou primo do amor. Já é um caminho para chegar lá. E de admiração a gente consegue entender. Todo mundo entende o que é admirar algo ou alguém, né? Ótimo. Então eu troquei por algo muito mais fácil do que amar-se. Essa coisa que vai ser uma grande conquista um dia. Só que como toda grande conquista é preciso cada passo. A escada de 1000 metros é degrau a degrau. O caminho mais longo, é quilômetro a quilômetro. É metro a metro, é passo a passo. Vamos começar no esforço de se admirar. Não acham possível? Pensem sem falar em voz alta. Existe alguma coisa na sua vida que você fez, que você sentiu, que você pensou, que você se admirou por ter feito, pensado ou sentido? Sim, né? Tenho certeza absoluta que sim. Certeza absoluta. E digam para mim, é um bom sentimento de se ter?
É, né? Puxa, eu me admiro, porque eu enchi o açucareiro ontem. Eu não estou falando de coisas grandiosas. Vamos começar pelo começo. Ninguém pediu lá em casa e eu enchi o açucareiro. Ninguém nem viu que eu fiz isso. Mas eu vi. Esse é um assunto que destrói casamentos, vocês sabem. Bem, eu guardei a toalha depois que eu tomei banho, pendurei no varal no sol. Ninguém viu, porque não tem ninguém em casa hoje. Por que a gente não se admira? Por quê? Já que eu nunca fiz isso. Mas descobri que isso é importante. Não só porque alguém talvez queira, mas porque significa ordem. Porque, inclusive, deixa a toalha melhor, mais cheirosa. Porque é mais fácil depois para pôr açúcar no café. A ordem, a organização faz parte da grandeza que a gente tem que desenvolver também. Nós estamos contribuindo com a vida quando a gente deixa tudo no lugar, já que tudo na natureza está no lugar e fica no lugar que tem que estar. Eu estou falando dessas minúsculas coisas que, ao exercitarmos imensas vezes, números de vezes, nos habilitará a fazermos coisas muito mais complexas hoje, muito mais grandiosas. O voo mais longo começa do exercitar-se das asas. E nós precisamos fortalecer as nossas asas nos pequeninos exercícios. Depois vem aquela palavra que você engole e resolve muito bem dentro de você, a ponto de sentir paz, e que você fala, puxa, que bom que eu não disse o que eu sempre digo. Que bom que eu não feri desta vez como sempre faço. Que bom. Como é admirável eu ter conseguido. Só precisa querer. Só precisas entender que há de ser com esforço. E só precisa fazer 1000 vezes. Até conseguir. Eu tenho que fazer isso sempre? Até conseguir. Simples assim. Dez maneiras de se admirar. Para a gente finalizar. Hoje, não. Amanhã cedo, também não. Aos poucos, devagar, escolhendo que impulso que eu vou trabalhar nessa vida, depois na outra. Devagar. A vida não tem pressa nenhuma. Trabalhar cada dia, produzindo melhor. Qual que é o meu trabalho? É fazer aquele café da manhã para a família, o café preto, com amor, com simpatia. Eu ia falar amor de novo. Com simpatia. Eu vou fazer um café bem gostoso. Porque é gostoso tomar café gostoso. Só por isso. Ninguém falou nada que o café estava bom. Mas eu sei que eu fiz com o melhor de mim. Porque a gente, não sei se vocês já perceberam, quando as pessoas nos elogiam e a gente, por ter feito aquilo, não se admira muito, aquele elogio fica amargo ou não fica? Porque você não acredita nele. A pessoa está sendo sincera, mas a sua consciência fala, não foi bem assim. E como é bom quando ninguém vê o que você fez e a sua consciência fala, muito bem. Ponto para você. Te admiro agora. Não é isso que o Evangelho fala, que é a paz da consciência que nos trará felicidade? Não é isso. Por fazer o café melhor? Por calar uma frase torta? Por tentar calar? Porque durante muitos anos não vamos conseguir.
Mas durante muitos anos eu estou tentando calar essa frase. Eu ainda não consegui, mas eu estou incansável no tentar. E a sua consciência, só por tentar, já te admira. E é por isso que Kardec, numa sabedoria gigantesca, define o espírita só pelo esforço de ser melhor hoje do que ontem. E podemos traduzir que define-se o cristão, define-se o discípulo do mestre, que ele disse: por muito se amar, o muito ficará para depois. A gente chega lá, vamos começar do pouco. Define-se os discípulos iniciantes por começarem a se esforçarem em se amar. Quando a gente aconselhar, vamos ouvir. Entender a crítica e reprovação como sendo grandes e importantes alertas, como sendo ajuda. Lembrar do Chico quando ele diz que a todos desculpar, mas a si mesmo entender com clareza que precisa ser arrumado, sem culpa. Não perder tempo. São escolhas. Em que conversações, que tipo de conversações que a gente tem gastado o nosso tempo? Elas são úteis? Elas são trabalho no sentido de gerar algo útil? Não, não servem. No sofrimento, a grande ajuda do Pai. Não vamos atrás da dor, mas não corramos dela. Quando a dor chegar, vamos fazer como Divaldo. Divaldo fala, quando a dor chega, bate na porta, ele abre. E diz assim: pode entrar, dona dor. Até porque se ele não abrir a porta, ela arromba, né? Então, seja gentil com a dor e ela será gentil com você. Abra, entre, fique à vontade. Mas dê um aviso para ela, como diz o Divaldo. Quando eu entender o que você quer de mim, você vai embora. E ela fala: combinado. Porque é só para ir. Ela veio dar um recado que até hoje a gente se recusou a ouvir. Então, vamos apurar os ouvidos. Ela fala uma língua muito estranha, mas com o tempo a gente aprende. E ela é muito sábia. Ela quer que a gente dê um jeitinho numa questão, sempre é assim. Quando a gente resolver aquilo, ela fala: até mais. Se possível, adeus. Calar diante da ofensa. Que a gente não possa retribuir o bem, pelo menos comecemos não desejando o mal. E imagina a grandeza da admiração que nós vamos ter. Ajudar a todos, sem pedir pagamentos. E repetir incessantemente, tantas vezes quanto se fizerem necessárias. André Luiz, eu mudei o título, eu pedi licença para ele não falou nada, então eu mudei. Tá? O título é 10 maneiras de amar-se. Como eu não entendo muito isso, se admirar coube bem. Tá? Esta é a nossa grandeza. Eu usei a palavra compaixão em algum momento, para finalizar, né? Certo? Falei que nós temos a capacidade de compaixão, de sentir um carinho pelo outro em alguns momentos, principalmente quando o outro sofre, né? Pois eu digo para vocês que quando nasce um fio de compaixão no nosso coração por alguém, e eu sei que todos nós já sentimos isso, e a compaixão é filha do amor, um grito dentro de nós surge. E é possível que nós, de joelhos, gritemos ao Pai: meu Pai, eu sou capaz de sentir isso. Eu sou capaz de sentir
um carinho por alguém, porque alguém sofre, porque alguém está frágil. Então, meu Pai, eu sou capaz de amar, de ser como o Senhor é. Eu sou capaz. E neste dia, nós nos aproximaremos mais de nós. E as nossas asas se abrirão, mais fortalecidas. Nós aceitaremos, e é uma escolha, a nossa grandeza. Olharemos para ela, porque ficou provado. Porque não há grandeza maior do que sentir amor. E como nós temos que chegar a Ele por vias longas de aprendizado, não há grandeza maior do que sentir carinho que não espera por alguém. Sentir compaixão por alguém, não há. Porque aí nós vamos falar, eu, meu Pai, sou capaz. Este é o dia onde a gente começa a se amar. Eu peço muito que todos nós guardemos isso no coração. Para que a gente sofra menos já. Porque a gente tem sofrido demais por nos considerarmos tão inferiores. Por não enxergarmos a nossa grandeza. E essa é uma dor desnecessária. Porque pode ser evitada já. A gente só precisa enfrentar a nossa culpa e esfregar na cara dela a nossa grandeza. Eu erro sim, porque estou aprendendo. Mas eu erro para chegar na minha grandeza, para desenvolver a minha capacidade. E esteja certa, senhora culpa. Eu desenvolverei a minha grandeza. Me aguarde. Tenhamos coragem de falar isso para nós mesmos. Obrigado. A grandeza humana. Começamos a trabalhar a grandeza hoje no café da manhã, né? Todo mundo ficou um pouquinho maior no café da manhã hoje, não foi? Depois começamos a trabalhar a nossa grandeza do coração, fazendo a doação. Também foi legal, né? E agora a grandeza humana, através do Edgar, fechou a nossa manhã de uma forma gloriosa. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado de coração.